podendo se sentar. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos. Vamos lá, pessoal, vamos acordar. Já são 10 horas, 11 horas da manhã. Amém? Antes de começar a palavra, só alguns avisos. O pastor Ludwig, ele não se encontra aqui hoje porque ele está numa conferência nos Estados Unidos e daqui, acho que mais uma semana, ele já estará de volta. Mas enquanto isso, nós estamos aqui dando prosseguimento ao trabalho, amém? Essa semana nós vamos falar sobre a paraxá que está em Gênesis 28:10, que diz assim: e ele saiu. Só que eu não vou ler propriamente dito a paraxá que está em Gênesis, mas eu vou ler o equivalente dela que está em 1 João. 1 João 43. Quem trouxe suas Bíblias, quem tem a Bíblia no celular, abre aí que é importante você participar, é importante você estar conectado no que está escrito. Muitas vezes nós ficamos muito passivos no que ouvimos e não verificamos o que está escrito. É importante que nós verifiquemos o que está escrito. E começa assim: no dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Eu gostaria de começar essa palavra fazendo um ponto importante nesse texto que nós acabamos de ler. O contexto histórico em que acontecia isso aqui, o contexto histórico é um contexto onde Israel estava sob o domínio romano. E Israel sob o domínio romano, todo mundo que está sob o domínio de alguém quer se libertar, amém? Ninguém gosta de ficar sendo dominado por alguém ou uma nação sendo dominada por outra, ele quer se libertar. E no coração de cada judeu, de cada descendente de Abraão nessa época, ardia o desejo de ver o Messias que viria, que reinaria sobre Israel e, propriamente dito, quem está reinando vai quebrar todos os laços de submissão a quem está dominando, não é isso? Então, nesse contexto que acontece isso, Israel está sob o domínio de Roma. E de repente, esses discípulos aqui, Jesus chama Filipe: vem, me segue. E Filipe vai, fala com André e Pedro, enfim. Daqui a pouco Filipe fala com Natanael: olha, eu achei aquele a que Moisés e os profetas falaram, Jesus, o Rei dos Judeus. E ele fala assim: ele veio de Nazaré. Interessante que, mesmo no coração daqueles homens, tanto de Natanael, de todos os outros, querendo uma libertação, querendo ser liberto, a única coisa que ele ouviu na mensagem que Filipe falou foi: vem de Nazaré. Ele não ouviu que Moisés havia profetizado, ele não ouviu que os profetas haviam profetizado, ele não ouviu que era Jesus que viria para ser o Messias, ele não ouviu nada disso, ele só ouviu: vem de Nazaré. Esse pensamento, vem de Nazaré, é interessante porque, embora Israel estivesse sob o domínio romano, a cultura que nessa época dominava não era uma cultura romana, mas uma cultura que veio da onde? Da Grécia. Então, nessa época, era aquela coisa que a gente fala, né? Era uma cultura greco-romana. Então, dentro dessa cultura greco-romana, o que se dava valor eram os títulos, era a sabedoria, e nem títulos, nem sabedoria, Nazaré tinha condições de produzir. Quem era Nazaré? Que lugar é esse que produziria um mestre, que produziria um rei? Que lugar é esse? Tanto é verdade
que quando os reis magos estão seguindo ali o sinal de que Jesus iria nascer, qual é o lugar que eles vão bater? Me ajuda aí, qual é o lugar que eles batem? Qual o primeiro lugar que eles vão quando eles chegam em Israel? Vamos lá, gente. Vamos acordar, vamos falar. Qual é o primeiro lugar que eles vão? Ô, escola dominical, hein? Vamos lá? Qual é o primeiro lugar? Hã? Quem falou? Herodes. E Herodes morava onde? Num palácio. Então, se vai nascer um rei, aonde esse rei vai nascer? No palácio, claro. Quem vai imaginar que esse rei vai nascer numa manjedoura? Não faz sentido. Então, o primeiro lugar que eles chegam aonde? Bom, ele vai ser o rei dos judeus. Qual é o palácio que tem aqui? Qual é o palácio mais bonito? Qual o lugar mais bonito que nós temos aqui? O palácio de Herodes. Vamos bater lá. E eles batem lá. Nós viemos aqui prestigiar o nascimento do rei dos judeus. Herodes, que comandava naquela época, falou assim, que história é essa de rei dos judeus? Aí ele falou assim, não foi aqui que nasceu, mas faz o seguinte, procura lá onde foi que ele nasceu e me avisa para que eu também possa adorá-lo, para que eu também possa falar com ele, ou seja, queria matá-lo, né? Então você vê que nessa cultura, tudo vai indicar para posição, tudo vai indicar para status, tudo vai indicar para um alto grau na sociedade. E diga-se de passagem, é o mesmo pensamento que nós temos hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo claro para vocês. Eu estou terminando de fazer um curso de teologia. E aí alguns de vocês podem falar assim, mas curso de teologia, não tem muita coisa lá que vai de encontro com o que você acredita? Sim, tem muitas coisas que vão de encontro com o que eu acredito. Mas por que eu faço o curso de teologia? Porque, preste atenção, para que eu possa ser efetivamente contra algumas doutrinas, eu preciso ter respaldo para isso. Eu não posso ser qualquer um e falar assim, não, isso aqui está errado. De cara eu já vou ser eliminado, de cara eu já não vou ser ouvido. Por quê? Porque vivemos num mundo onde o que conta é o quê? Os títulos. Se você não tem título, você não tem voz. Tanto que, nesse semestre, uma das matérias que eu estou fazendo é psicologia pastoral. De tudo que eu já fiz até hoje, essa é que eu mais gostei. Por quê? Toda a psicologia pastoral, está ali meu irmão que faz junto comigo também, toda a psicologia pastoral está pautada em quê? No pensamento filosófico grego. Pensamento filosófico grego. E esse pensamento filosófico grego tem entrado aonde? Dentro da igreja. Por exemplo, se eu faço teologia, eu aprendo isso, graças a Deus eu já tenho uma formação bíblica antes de entrar para fazer o curso. Se eu não tenho essa formação bíblica, eu já sou o quê? Desvirtuado da palavra de Deus. Isso é tão interessante, isso é tão maligno, porque é a partir disso que muitas pessoas, e não estou falando nada contra quem faz psicologia, nada disso, misericórdia. O nosso pensamento aqui é que as pessoas tenham a capacidade de estudo e tudo mais. Mas é um fato que muitas pessoas que nasceram no berço evangélico e fazem psicologia, elas saem o quê? Elas deixam de acreditar em Deus. É ou não é? Acontece isso, não é? Por quê? Porque esse pensamento vem contrapor o pensamento cristão. Eu falei isso aqui na sexta-feira e vou repetir. Esse pensamento grego, ele só não conseguiu se expandir completamente no mundo porque ele esbarrou em Jerusalém. E em Jerusalém ele vai esbarrar na Torá, porque a Torá vai vir de encontro ao pensamento filosófico. Principalmente porque no pensamento filosófico, Deus não é mais o centro do universo. Agora é o homem que é o centro do universo. Claro, existe muito mais teorias em relação a isso, eu não vou entrar nessas coisas, mas eu quero deixar claro que agora o homem é o centro do universo. E esse homem, sendo o centro do universo, ele não pode vir de Nazaré. Ele não pode vir de Nazaré, porque até então acredita-se que a capacidade vem de quem? Do próprio homem.
Então ele não pode vir de Nazaré. O que Nazaré vai produzir de relevância para aquela época? Nada. E aí nós vamos começar a entender uma coisa muito importante. E aí nós vamos conectar a paraxá dessa semana que fala, a paraxá dessa semana fala quando Jacó, ele sai da sua casa, ele sai da sua parentela, porque teve aquele problema lá de ser abençoado, e agora ele está indo para, acho que é Padã Arã, eu acho que é isso, ele está indo para a casa lá de Labão. E nesse meio percurso, escurece, fica de noite, e fica frio. E aquilo ali traz o quê? Um sono para ele. E ele vai dormir no meio do deserto. E no meio do deserto, ele vai pegar o quê? Um travesseiro de pena de ganso. É isso? Um travesseiro de quê? Pedra. Um travesseiro de pedra. Presta atenção. Eu não concordo com isso, mas eu preciso falar para que vocês entendam. Jacó é conhecido muitas vezes no meio evangélico como o usurpador, aquele que enganou, aquele que se deu bem. Eu particularmente não concordo, porque se você for pela lei da economia, procura e demanda, não existe isso. Quando ele recebe, quando ele compra a primogenitura do irmão, é a lei da demanda, a lei da oferta e procura. Ele viu que o irmão estava com fome, ele viu uma oportunidade, e ele oferece um guisado para o irmão, e o irmão compra aquele guisado, pagando pela sua primogenitura. Eu não vejo nada de mal nisso. Ele ofereceu e o irmão aceitou. O problema é que muitas vezes nós estamos olhando de uma forma errada. Nós colocamos a culpa em José, em Jacó, quando na verdade nós precisamos ver a atitude de Esaú. Porque Esaú ele vai vender o que é eterno por algo material. Desprezou. E isso tem acontecido nos dias de hoje. Nós temos trocado coisas eternas por coisas materiais. Nós temos trocado o que Deus nos deu, uma eternidade, por meio aplausos de pessoas. Nós temos trocado o que Deus nos deu, porque se eu falar a forma que vocês querem ouvir, essa igreja vai ficar cheia. Beleza, vai ficar cheia de pessoas, mas vazia do Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu, não é a forma como eu falo, não é a minha eloquência. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, o que o Espírito Santo de Deus manda falar vai confrontar o que você não quer ouvir. E eu não posso me preocupar com isso, porque se eu me preocupar que você não quer ouvir, eu estou passando a mão no seu pecado, e eu, junto com você, estamos de mão dada para ir para o inferno. Todos os homens de Deus que foram levantados para poder exortar Israel, porque Israel estava errado, todos eles pagaram um preço. Alguns foram cerrados no meio, outros foram jogados no calabouço, outros tomaram tapa na cara, enfim, todos eles. Por quê? Porque o homem não quer ouvir. Então, no caso de Jacó, nós estamos falando o quê? Se ele tem toda essa fama, vamos admitir que ele tem essa fama de usurpador, de isso e aquilo, vamos admitir por um instante. Se ele tem tudo isso, ele seria a pessoa menos provável que Deus apareceria no sonho para ele. Concorda sim ou não? Menos provável. Por que é menos provável? Porque Deus estava querendo mostrar algo para o homem. Olha, eu vou escolher o menos provável. Eu vou escolher aquele a quem as pessoas falaram, pode sair alguma coisa dessa pessoa, é esse que eu quero escolher, é esse que eu quero fazer a minha obra, é nessa pessoa que eu quero que a minha glória seja resplandecida nessa pessoa. São os menos prováveis, não é os mais prováveis, são os menos prováveis. Por isso que, se não me engano, acho que em Coríntios vai falar que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Mas que sábias são essas? Sábios segundo o pensamento greco-romano. Então, quando você começa a perceber isso, Jacó, ele está naquele deserto, ele está
naquele frio, e ele pega um travesseiro de pedra. Quantas vezes o nosso travesseiro tem sido um travesseiro de pedra? Não é verdade? Você não consegue dormir, você acha que os seus sonhos não vão se tornar realidade, você está no meio do deserto, você acha que está sozinho, você está no frio, você não tem conforto algum, mas é nesse lugar menos provável que Deus vai te visitar. É nesse lugar onde você está sozinho, aonde você não tem mais seus sonhos, aonde você está completamente abandonado, que você acha que está abandonado, é nesse lugar que Ele vai abrir as portas dos céus e vai te mostrar que Ele está enviando anjos para trazer uma bênção para você. É o menos provável. Voltando aqui para Jesus, Natanael não escutou nada. Ele só escutou o quê? Nazaré. Vamos entender um pouquinho sobre Nazaré? Nazaré era uma cidade que ela nem vai ser mencionada fora dos textos bíblicos. Por quê? Porque é uma cidade que não tinha importância alguma. Ela só vai ser mencionada nos textos bíblicos por causa dessa passagem de Jesus. E quando alguns arqueólogos foram fazer foram trabalhar, pesquisar, se descobriu algumas coisas interessantes em Nazaré. Nazaré era uma cidade, um lugarejo, que tinha entre 400 e 500 habitantes. 400 e 500 habitantes. E a forma como esse pessoal de Nazaré conseguia sobreviver, eles eram agricultores. E sendo agricultores, a comida era bastante escassa. Alguns estudos arqueológicos conseguiram verificar, através de ossadas encontradas nesse lugar, que muitas pessoas não passavam dos 40 anos, dado a falta de nutrientes que essa população tinha. E se não passava de 40 anos, imagina a mortalidade infantil, era muito maior. Outra coisa de curiosidade que não se descobriu nesse lugar, é que não se achou nem vidro, nem metais, nem bronze, e nem qualquer utensílios de valor, mostrando que esse lugar era um lugar muito humilde. As casas eram feitas de pedra e revestidas de barro para poder proteger ali do frio. Então você vê que é um lugar completamente fora do padrão. Um lugar onde, teoricamente, não faz sentido um rei viver. Porque Jesus ele passa boa parte da sua infância e boa parte da sua juventude nesse lugar. E ele só vai sair daqui quando o seu ministério começa. E muitas vezes nós estamos muito presos em títulos, estamos presos em eloquência, estamos presos em tantas as coisas. Quando Deus está falando assim, olha, eu vou usar o menos provável. Eu vou usar o menos provável. Quando você olha lá para os escritos de Salomão, Salomão vai dizer o quê? No final tudo é vaidade. No final tudo é vaidade. E aí eu quero abrir um parênteses. Marco, então você está me dizendo que os títulos não são importantes, não é importante eu estudar, não é importante eu me formar. Tudo é importante se tudo for feito para a glória de Deus e não para a sua glória. Formar na faculdade é importantíssimo se for para a glória de Deus. Ter um bom emprego é importantíssimo se for para a glória de Deus. Fazer uma pós-graduação, um doutorado é muito importante se tudo isso for para a glória de Deus. Mas tudo isso se torna vã se for para a sua própria glória. Se todo o seu esforço for para que você seja reconhecido, e eu vou te dizer, você vai ser reconhecido como uma pessoa, mas não vai ser reconhecido como a manifestação do Espírito de Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. Preste atenção. Davi, um homem segundo o coração de Deus, amém? Amém. Mas num dado momento, Esdras, entende-se que foi Esdras que escreveu os livros de crônicas,
E isso foi um escrito após o exílio babilônico. E nesse escrito de crônicas, ele vai fazer menção a algo que até então ninguém tinha falado. Ele vai falar sobre o diabo. E ele vai falar que o diabo tentou o coração de Davi para que ele contasse o seu exército. E isso seria um grande pecado, ao ponto de Joabe, seu general, falar assim: meu senhor, não conte o exército. Isso você vai trazer um grande mal para Israel, mas o seu coração estava firmado em quê? Em contar o exército. Quando eu falo em contar o exército, o que isso estava entrando no coração de Davi? O orgulho, porque se você verificar, tanto Davi como Josué ainda teve um problema, mas Davi não teve uma derrota na sua trajetória militar. Em todas as guerras que Davi lutou, sendo ele com mais homens ou com menos homens, em todas ele foi vitorioso. Mas agora ele quer contar o exército. Ele quer saber qual o número do seu poder, qual a pujança do seu exército. Ele manda contar. Imediatamente vem uma praga sobre Israel. E imediatamente ele se arrepende. Sabe por quê? Desde Gideão, Deus fala o seguinte: não vai ser pela força de vocês que vocês vão conquistar algo, mas vai ser pelo meu braço. Você pode lutar sozinho e vencer. Você pode lutar com 100 e também vencer. Você pode lutar acompanhado de 1000 e vencer. Mas não é o número de pessoas que está do seu lado. Não é o número de pessoas que vão para a guerra com você. Porque se esse número for e eu não for, você será derrotado. Davi vai entender isso. Em um dado momento, o orgulho vai querer entrar no coração de Davi. Meu irmão, o orgulho é a porta de entrada para todos os males do ser humano. É através do orgulho que você trai, é através do orgulho que você humilha, é através do orgulho que você pisa nas pessoas, porque eu fiz, eu estudei. E aí eu te pergunto, aonde está a glória de Deus em tudo que você fez? Nenhuma. E aonde ficará o seu nome quando você não estiver mais aqui? Talvez seja lembrado, se você tiver algum escrito livro, talvez as pessoas até te lembrem de você, mas se não tiver nada, em apenas uma geração você será esquecido. Quantas pessoas já foram esquecidas? Mas as palavras do Senhor, essa permanece para todo o sempre. Josué e Caleb é a prova muito clara de tudo isso. 2 homens que não desistiram e os seus nomes ficaram gravados na história. Eu falei isso um tempo atrás. 10 homens desistiram de dominar ali a terra prometida. 10 homens desistiram. Quem é capaz de falar pelo menos um nome deles? Não se lembra, não se sabe. Ninguém lembra. Eu até acho que está escrito, porque quando faz a relação, ele fala o nome de cada um ali, filho de quem, até tem o nome deles lá. Mas ninguém lembra o nome desses caras. Sabe por quê? Porque eles olharam para a dificuldade, olharam para o seu próprio braço e falaram assim: olha, não vai dar certo. E eles desistiram. Quantas vezes eu e você temos desistido? Porque temos olhado a dificuldade através da nossa capacidade. E quando você olha pela sua capacidade, você fala: já estou derrotado. E sim, verdade, você está derrotado. Porque não é você que vai te levar a mais adiante, é Deus. É interessante, muito interessante, porque acho que tem um salmo que fala assim: até o ar que respiramos é presente dos céus. O ar nunca foi tão importante como nos 2 últimos anos, amém? Nunca foi tão importante, ninguém prestou atenção na respiração como nos 2 últimos anos. E de repente vem uma pandemia, vem uma praga que fala assim: olha, se você não tiver a coisa mais banal do mundo, que é o oxigênio, você vai morrer. E aí a palavra de Deus fala assim: até o oxigênio que você respira, até o ar que você respira é presente de Deus.
Qual de nós temos o poder de fazer o nosso coração bater um pouco mais? Nenhum. Preste atenção, porque isso é muito importante. O diabo, ele quer dizer para você que você é um incapaz. Da onde você veio, a sua família, a sua história, não pode vir nada de bom de lá. Mas o Senhor Jesus está falando assim para você: vem ver que você pode muito mais através da minha força. Vem ver. Natanael não acreditou, Natanael não ouviu que Jesus era aquele que foi profetizado por Moisés. Ele não ouviu que Jesus é o que foi profetizado pelos profetas. Ele só ouviu Nazaré, e muitas vezes nós só estamos ouvindo Nazaré. Mas o Senhor já profetizou sobre as nossas vidas, sabe por quê? Porque João, quando teve a visão do Apocalipse, e ele viu os santos reunidos em nome de Jesus, ele me viu e viu você lá também, amém? Você estava lá? Quando ele olhou e viu os santos reunidos diante do trono de Deus, meu irmão, eu tenho certeza absoluta que ele me viu lá. E você tem essa certeza? Pois bem, mas da onde eu vim, nada de bom poderia ter sido produzido. É engraçado que uma das meninas aqui da comunidade que faz parte do projeto, eu dei o meu livro para ela. E a coisa que chamou a atenção no livro dela foi: Pastor Marcos, o senhor veio de uma comunidade, né? Eu nem tinha me ligado nisso, porque a minha história começa na Rocinha. E ela falou assim: você veio de uma comunidade. Foi a primeira coisa que chamou a atenção dela. Porque é como se ela falasse assim: eu olho para você e para sua família, nem dá para perceber que você veio de uma comunidade, ou sei lá, porque os casamentos são destruídos, as pessoas se envolvem com drogas. Pois bem, do lugar menos provável é onde Deus vai te escolher e vai te levantar para fazer a obra dele. Pare de ouvir, de prestar atenção no que o mundo está te dizendo e comece a ouvir o que o Senhor está te revelando. Em Coríntios 1 fala assim, 1 Coríntios 1, 27, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Eu e você somos fracos, sim ou não? Sim, somos fracos. Mas a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na minha fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Então pare de ouvir o que esse mundo tem dizendo. Pode você fazer alguma coisa? Sim, eu posso. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece? É os seus pensamentos? É os seus livros de autoajuda? Sabe quem me fortalece? É a palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Você lê um texto hoje, você tem uma compreensão. Daqui um mês você pega aquele texto para ler de novo, você tem uma outra compreensão. E em todas essas compreensões, ela vai encaixar exatamente no problema que você está passando. E em todas elas ele vai dizer uma coisa assim, ei, eu estou com você. É lá no deserto, dormindo no travesseiro de pedra, que eu vou abrir, vou mostrar, vou te dar uma visão, que as portas dos céus estão abertas e que os anjos, os malahins, os mensageiros de Deus estão subindo e descendo. Eles estão trazendo as respostas das suas orações. E sabe o que Jacó fala com o Senhor? Ele fala assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, e se eu for, e eu voltar em paz, eu vou te servir e vou te dar o dízimo. Sabe o que Jacó estava fazendo naquela hora? Ele estava fazendo um pacto com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu serei eternamente fiel. E o Senhor, ele vai abençoar a ida de Jacó e a vinda de Jacó. Jacó vai para uma terra distante, sem nada no bolso, e volta de uma terra distante, cheia de filhos, 2 esposas e muito gado. Porque o Senhor prosperou quem era menos provável.
Mas quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando de recursos financeiros. Porque existem muitas pessoas que têm recurso financeiro, mas não têm prosperidade. Prosperidade é estar nas mãos de Deus. Prosperidade é você deitar no seu travesseiro, seja ele de pena de ganso, ou seja ele de pedra, e ter a capacidade de dormir. Muitas pessoas estão deitando em travesseiros de pena de ganso, travesseiro da NASA que comporta ali a sua cabeça direitinho, mas não consegue dormir. Mas Jacó, que colocou a sua vida nas mãos de Deus, ele conseguiu dormir no deserto frio, sem coberta e num travesseiro de pedra. Isso era o menos provável que o homem conseguiria fazer, mas ele fez. Sabe por quê? Porque ele era fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoou na vida de Jacó. E nessa manhã, nós oramos a Deus para que isso também seja uma realidade nas nossas vidas. Que o poder de Deus possa se aperfeiçoar nas nossas vidas. Eu e você não somos o centro do universo. O centro do universo é o nosso Pai que está no céu, que tem nas suas mãos o controle de todo o universo. E mesmo sendo poderoso e controlando todo esse universo, ele ainda se preocupa comigo e com você e te chama pelo seu nome. Ele não chamou Jacó, ei meu servo, não. Jacó chamou pelo nome. Ele te chama pelo seu nome. Sabe por quê? Porque ele quer ter um relacionamento com você. E eu vou te falar, esse relacionamento é impressionante, porque ele enche toda a sua vida. Porque nos momentos mais difíceis, muitas vezes o seu marido não está lá, a sua esposa não está lá, o seu pai não está, a sua mãe não está, você está sozinho. Mas é nesse momento que ele mostra, ó, o céu está aberto e os anjos estão descendo aí para trazer a sua bênção. Não se entristeça, porque eu tenho nas minhas mãos toda a sua vida. E enquanto você estiver andando comigo, eu estarei andando com você. E quando eu estiver andando com você, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nada vai te atingir, porque eu estarei guardando, assim como uma galinha guarda os seus pintinhos, que ainda que pareça uma galinha que parece que é frágil, mas tenta pegar o pintinho dela para ver o estrago que ela faz na sua mão. Deus está mostrando que as coisas simples, mesmo as coisas mais simples, Ele cuida de você. Então, meu irmão, não se aparte da casa do Senhor. Sabe por que o salmista fala assim? A casa do Senhor, ela é tão maravilhosa que até os pardais fazem casa. Até os pássaros querem estar aqui. E você muitas vezes está trocando, está na casa do Senhor por coisas que são perecíveis nesse mundo. A palavra de Deus diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Pai, vamos à casa do Senhor, porque lá eu encontro refúgio, lá eu encontro fortaleza, lá eu encontro a alegria para a angústia que eu estou sentindo. Até os pardais fizeram casa, porque até os pássaros sabem quem cuida deles. Não se afaste da casa do Senhor. Não se afaste do amor de Deus pela sua vida, porque é isso que vai fazer nós andarmos dia após dia. Eu queria convidar o Fagner, eu não sei se você conhece essa música, até o pardal encontrou casa, em andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e... Meu irmão, preste atenção, eu encontrei os teus altares. É nesse altar que você vai depositar a sua vida. É nesse altar que você vai falar, Senhor, em muitos momentos a minha fé é fraca, eu duvido, mas eu estou depositando, eu estou rasgando o meu coração. Eu quero ser completamente sincero. E é nesse altar que Ele vai queimar o seu incenso e vai receber a sua adoração.